contigo, Laurindo, tem muita coisa para falar. É o que eu disse, Uhum, não se consegue falar de uma vida, não se consegue falar desses assuntos em mero vídeo, uhum. em um dia de gravação. E eu não quero fazer muitos cortes, não quero ter que estar a fazer muitos cortes na nossa conversa, porque, pronto, as pessoas também não vão ver um vídeo, nós já estamos há mais de uma hora a gravar, as Há pessoas uma não hora vão e 10 assistir, minutos. e as pessoas não vão assistir, então, que é para isso não acontecer. Eu sei que ele tem muita coisa para falar. Eu quero te convidar a comentar, deixar nos comentários perguntas, porque eu acredito que a Lorino vai ter abertura para responder. Mas fazer direito, tem essa percepção, fazer direito no Brasil, as normas são diferentes. Claro que existe uma certa diferença, mas uma coisa que eu digo, eu, aqui Laurindos, fazendo direito no Brasil, é, eu estou a ganhar muito mais ainda entre fazer direito em Angola. Por quê? Porque os institutos, nós chamamos de institutos de direitos que nós estudamos, alguns institutos, na sua maioria, e o Brasil hoje é um dos países com um avanço dentro dos institutos jurídicos, e também Portugal tem esses avanços, né? Mas os avanços que tem hoje o Brasil são avanços extremamente significativos e são avanços que estão sendo alcançados, estão sendo migrados, estão a migrar para Angola de forma ainda pequena, muito ínfima. Por exemplo, vou dar um exemplo da área que eu estou a me especializar. Eu estou a me especializar em direito penal, mais propriamente na área de compliance, de criminal compliance, ou seja, compliance officer. Ainda é uma coisa um pouco falada em Angola, numa coisa que não existe assim, que é uma coisa nova dentro, quase que não, é como se fosse um bebê, um feto ainda no ordenamento jurídico angolano. É um feto nos seus primeiros meses, né? Nos seus primeiros meses. Faço esse comparativo aqui, não para desmerecer o direito angolano, né? Mas é uma área em que em Angola ainda há muito que se dá, pelo seguinte fato. Hoje o presidente da República, ou seja, o Estado angolano, na pessoa do presidente da República, prega bastante o combate à corrupção, e o compliance é uma medida de prevenção ao combate à corrupção, de prevenção às más práticas, e até no âmbito trabalhista vê-se muitos desrespeitos a questões trabalhistas, aos contratos, as empresas não estão em compliance, as empresas não estão em conformidade, não existe uma obrigação de controle interno, de autofiscalização das empresas. Claro que não pode haver, ou seja, a autoincriminação não é difícil existir, nem sempre é permitida a autoincriminação, mas a questão da prevenção das instituições no combate à corrupção passa por uma medida de compliance, e o compliance é uma medida que, olha, surgiu nos Estados Unidos da América, já em 1970, quando se fez a chamada Lei Anticorrupção, a FCPA, quando se houve os grandes escândalos de corrupções que aconteceram nos Estados Unidos, que levou até a destituição do presidente Nixon, se não estou em erro. Então, assim, hoje eu sou um diferencial muito importante, me sinto um diferencial importante para Angola. Por quê? Porque eu estou num país em que me permite estudar o direito, não na amplitude só normativa, mas na amplitude também social. Então, existem normas que realmente fogem um pouquinho do ordenamento jurídico angolano, fogem do ordenamento jurídico. A forma de aplicação é diferente, é diferenciada, mas isso depende da essência da pessoa. Eu te digo que eu hoje consigo explicar em miúdos, em alguns momentos, questões da legislação angolana. Mas por quê? Mas tu estás a fazer direito no Brasil. Como é que tu vais explicar isso? Porque é simples. Porque o entendimento, ou seja, nós chamamos doutrina, os autores que escrevem, eles seguem quase a mesma linha de pensamento. Então, se eu for interpretar o artigo, por exemplo, vamos supor, falaste aqui do Código Penal, homicídio, ok? Homicídio, ok? Homicídio sabe-se que é matar. Matar alguém. Aí temos as chamadas homicídios culposos, homicídios dolosos. O homicídio culposo é quando alguém mata sem ter a intenção de querer matar, mas
por um fato alheio, acaba por matar a pessoa. O homicídio doloso é quando a pessoa tem a vontade, ou seja, a pessoa tem a intenção de dizer que por conta da Carolina, ou seja, me tocar na cara, eu vou matar a Carolina. Eu vou sair, vou matar a Carolina. Então, esse é o chamado homicídio doloso. Isso é uma coisa que você vai encontrar em Angola, em Portugal e em todo sítio. Isso é fato. Agora, no campo civil, existem alguns institutos, por exemplo, o Instituto da, como posso dizer, que em Angola chamamos a fuga à paternidade, os institutos de direito civil, por exemplo, na questão de guarda de filhos, que tem uma certa diferença que Angola interpreta de um certo modo. O Código Civil angolano, ou seja, o direito de família angolano, se não me engano, no seu artigo 145, não sei se é o código atualizado, o jurista, se algum jurista vir a ouvir, peço perdão, porque ainda não estou bem familiarizado com o Código Civil angolano, mas se nós formos ver alguns preceitos que seguem o Código Civil para guarda compartilhada, são quase os mesmos que eu trabalho com ele aqui no Brasil. E uma coisa, aqui no Brasil, o meu estudo de direito envolve um estágio obrigatório em que eu atuo praticamente como advogado, mas sem que assinar, com orientação de professor. Nós somos formados para atuar como advogados, e não só como advogado, nas diversas áreas, mas dentro do nosso chamado escritório modelo jurídico, em que nós fizemos atendimentos, fizemos todos os procedimentos com orientação do professor apenas, na maioria das vezes o professor apenas assina, e nós é que fizemos todos os trâmites, o professor dá os pareceres e toda a retificação que estiver sendo feita, nós é que conversamos com as partes. Aquele processo que Angola, eu pergunto para muitos, provavelmente em alguns casos, não sei, na Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Direito se tem, que nós recebemos as pessoas e que um advogado faz, o dia a dia do advogado, né? Então, assim, se alguém pensa que estudar direito no Brasil é uma desvantagem, está errado. Está errado, porque chega a ser uma vantagem mais elevada. Claro que Portugal tem alguns institutos também que estão avançados, que está em conexão com o Brasil, porque tem muitos professores que foram fazer mestrado em Portugal, muitos professores, eu tenho colegas que saem de Portugal, acredita, que vêm fazer algumas disciplinas aqui no curso de graduação, de licenciatura aqui no Brasil, que, resumidamente, estudar direito no Brasil não é um descompasso nenhum com o ordenamento jurídico angolano. Aliás, vai ser um valor agregado, é um valor mais agregado ainda, porque algumas coisas que Portugal não tem, ainda não é bem estudado, não é estudado com tanta essência. Aqui no Brasil já se estuda com muita essência. Claro que Portugal, dizem muitos, que é um dos marcos do direito, é lá onde se tem várias escolas clássicas também de direito, como Portugal, Alemanha, Itália também. Mas o Brasil, a escola que eu estou, a Universidade Federal de Santa Catarina, ela procura dar essa bagagem. Um pouquinho da bagagem da Europa por parte de Portugal, um pouquinho da bagagem norte-americana, os estudos norte-americanos, as técnicas de atuação processual norte-americana. Então, assim, principalmente na questão do compliance, hoje eu estou a me profissionalizar, estou a fazer um curso também profissional de compliance anticorrupção, é um curso profissional de compliance anticorrupção. Então, eu me considero caminhando para um curso de jurista e compliance officer e no âmbito de anticorrupção e de outros lados. Engana-se quem pensa que estudar direito no Brasil é um paradoxo, é um cara fora da casinha do direito angolano. Eu me sinto que quando voltar para Angola, claro, vou enfrentar dificuldade, serei humilde em ter que ouvir os juristas angolanos, porque eu não sou super-homem, não posso chegar como quem sabe tudo, isso é mentira. O nível de humildade que eu aprendi na base de criança, quando eu vou para Angola, eu convivo com os meus amigos do bairro, isso é fato, eu não fico aí a levantar o ego porque eu estou fora do país. Eu vim de uma base e é a minha base que vai me sustentar sempre. Eu tenho sempre quem vai levar
Aham. Às vezes nem precisas levantar o teu ego. O pessoal que está ali que pensa que nós estamos com o ego nos trata com Exato. diferença, porque também tem esse preconceito. Quando tu Uhum. regressares ou quando nós regressamos, vamos encontrar esses tabus. Quem lá está em Uhum. Angola tem na cabeça que nós estamos a voltar para lhes tirar o emprego deles, ou que estamos a lhes tirar a Exatamente. oportunidade de entrar naquele emprego se já não tiver empregado. Porque eu sinto Uhum. isso, eu ainda não voltei para o mercado de trabalho, além de ouvir de outras pessoas que lá já estão a tentar integrar-se. Eu tenho pessoas muito próximas a mim que desistiram de Angola, tiveram que regressar outra vez para aqui para a Europa, hoje estão pelo mundo, por causa disso, porque encontraram um sistema, essa pessoa voltou em 2013, em 2012 para aí, porque ela teve o percurso todo dela estudantil aqui, mas sempre, ela é angolana, mas viveu toda a vida aqui. Primeiro é que ela teve um preconceito por ter um português mais afinado, ter um português diferenciado com relação ao meio em que ela estava inserida, porque ela veio para aqui muito nova e tem aquele português de Portugal assim muito, estás a ver, muito, yeah. Teve esse problema, ou seja, às vezes não somos muito, nós estamos aqui fora. Não somos bem-vindos em alguns momentos. Yeah, nós quando regressamos a casa também não somos de todos bem-vindos, porque somos uma ameaça. Eu digo-te o seguinte, Carolina, eu tenho dito, eu sempre respondi isso até aos meus familiares. Para ser formado para o mundo, uma coisa é fato, eu estou a ser formado para o mundo. Claro que aí vamos entrar na questão de regresso para Angola, não é? Na pretensão de regressar para o mercado angolano, para regressar em Angola. Claro que eu tenho a pretensão de voltar para Angola, mas uma coisa é fato, se eu me sentir que não sou bem-vindo na minha própria casa, ou eu terei que lutar para que eu seja aceite, mesmo lutando que eu seja aceite e não havendo resistência, só tem uma coisa, eu pego no meu diploma e vou. Porque quem perde com isso? Quem perde com isso é o país. Quem perde são os nossos patriotas, porque nós temos que ir para aprender, nós temos que ir para ensinar e aprender. O facto de eu sair do Brasil e ir para Angola não significa que eu vá com a maior sabedoria. Parafraseando, não é muito aceite na nossa sociedade elite angolana, mas parafraseando, Jonas Manheiros Savimbi, espero que não me conotem como indivíduo da UNITA, mas ele dizia o seguinte, o conhecimento que nós recebemos nos Estados Unidos, eles, que recebemos do exterior, é um cajado. É um cajado, diziam eles, que o conhecimento que nós recebemos é um cajado. Por que que ele dizia isso? Que nós não vamos aplicar tudo, você, Carolina, não vai aplicar tudo o que aprendeste em Portugal, conforme aprendeste em Portugal. Tu vais ter que fazer uma análise da sociedade, como é que podes aplicar. Vou ter que Então, assim, me readaptar, né? exatamente. Então, basta que olhar aquilo que você aprendeu em Portugal, olhar como um cajado para te dar suporte de aplicação em Angola. Então, assim, essa frase é uma frase muito importante para mim. Não porque endeusar Savimbi, volto aqui a dizer não. Tenho uma percepção diferenciada, não como aquela que muitos têm, mas apesar, eu digo, nós temos que fazer filtro, Eu como não queria ciência, que não. o cara, mas o cara era inteligente, desculpa, eu ouço coisas Exatamente. dele aqui hoje e falo, faz total sentido. Hoje falou há 20 anos atrás, há 23 anos atrás, há não sei quantos Eu, anos atrás, eu, ainda faz total sentido no sistema atual e ainda é uma verdade, então desculpem. Eu nunca ouvi, exatamente, é assim, eu também, eu sou antipartidária, mas eu não tenho, se tu me perguntares uma pergunta, tipo, não tenho palavras para dizer sobre José Eduardo dos Santos, que foi meu presidente toda a vida. Não sei, não vi, não sei, não tenho discursos deles na mente como tenho do Savimbi, por exemplo, não tenho, vá. É uhum. normal, e sou Não, eu antipartidária, não acho, sou fanática do MPLA, nem conheço o sistema político, sou mesmo ignorante, conheço só a parte que me convém, do resto, exatamente. Exatamente. E uma outra frase de um político partidário, de um político do MPLA, dessa vez do MPLA, que é o Marcolino Mocuna, o Lopo do Nascimento, que ele, quando se despedia da Assembleia Nacional, na veste de deputado, cessava o seu mandato como deputado, ele disse o seguinte: lutamos para uma independência, construímos um país e precisamos que vocês, jovens, construam uma nação.
Isso veio da boca de um político partidário do MPLA, só para fazer aqui, para trazer aqui o equilíbrio político. Não E estás a trazer, isso não me te remete a ponhas em problema, há muitos. não, mas eu sei que isso pode até criar rechaçamento, mas eu não tenho problema com isso. A democracia é isso, democracia é olhar para os dois lados. Claro que ainda não temos uma democracia, eu critico muito a nossa democracia, Não, que é uma eu democracia estou a dizer formal. que não tem dois lados, tem muitos lados. Se Exatamente, estás a dizer dois, estás a escolher lado. para É escolher escolher lado, lado. mas não é bem por aí. Então, Só para não perder aqui, tem aqui algumas respostas do guião que ainda não dei, que é a facilidade do custo de vida, a alimentação da renda, alimentação, renda... Eu perdi a noção do guião. Eu gostava que o guião é uma mera... Mas agora deixa-me só fazer uma introdução. Tem uma introdução. Laurindo, deixa-me te falar uma coisa. Eu, Carolina, quando tomei a decisão de sair da Angola, ok, eu não quero mais sair da Angola. O que me moveu, infelizmente, foi muito a situação pesada que eu vivia familiar, porque eu sou fruto de uma relação de pais separados e eu na altura tinha dois irmãos menores e já sabes como é que é, em Angola os nossos pais nascem para os mais velhos cuidarem. E então eu nunca fui uma menina que sempre me identifiquei com as coisas de casa. Eu modesta parte cozinho muito bem, eu gosto de fazer deveres de casa, não gosto de engomar, mas não é um problema para mim cuidar da casa. Mas eu sempre vivi na expectativa de que eu também tenho que ir à rua, estás a ver? Eu quero também um dia ter, eu quero poder decidir sobre mim financeiramente. Então há necessidade de eu sair de casa e então era isso. Quando eu saí, quando eu escolhi o país para morar, a África não foi de todo a minha opção. E Portugal foi muito por uma questão de rentabilidade financeira, ou custo de vida. Na altura eu tinha, o irmão da minha mãe tinha aqui uma casa e tinha aqui os filhos, então era, ok, não vais gastar com a renda, até porque vais num país que já tem, além de falar na tua língua, já conheces. Isso para dizer o quê? Nunca foi uma opção minha, por exemplo, ir para o Brasil ou para a África do Sul, porque eu tenho uma conotação muito negativa sobre essas duas realidades. Três, porque mesmo sendo angolana, sempre vivi a minha vida em Benguela, no Lubito, e usava Luanda como um meio de, vou viajar, fazer minhas aventuras em Luanda. Então era para Luanda que eu ia, mas também eu posso colocar essas três cidades, não tratando o Brasil no todo como uma cidade, mas só para integrar. Eu não escolheria Luanda, nem África do Sul, nem o Brasil, pelos mesmos motivos. Pode ser preconceito da minha parte, mas eu tenho uma ideia, uma visão muito terrorista, muito preconceituosa, muito xenófoba sobre essas três realidades. Em Luanda é o nível de marginalidade, África do Sul, de tudo, de raça, de pessoas, todo tipo de preconceito. O Brasil nem digo, a dada altura, eu tenho medo de. O Brasil parece que eu não dou espaço, vou ser agredida, vocês vai acontecer qualquer desgraça comigo, vou ser baleada, aquilo que a Globo não mostra, como dizem. Então, eu não seriam essas minhas opções. Agora, sendo o Laurindo o presidente da Associação dos Estudantes Angolanos em Portugal, sendo o no Laurindo o Brasil. presidente da Associação dos Estudantes Angolanos no Brasil, eu queria perceber como é que vocês atuam, como é que vocês funcionam e que falasses de uma forma geral também do custo de vida ali no Brasil. Uma retificação, que eu sou presidente da Associação de Estudantes Angolanos em Florianópolis, não do Brasil no geral, que existem outras associações de outras cidades, de outros estados, sou O de Brasil presidente é da muito Associação. grande, né? O Brasil é grande, só para que fique aqui registrado, né? Porque senão alguns vão pensar que eu esteja a tirar mérito de, provavelmente, eu não sei se existe uma associação de estudantes angolanos no Brasil, não conheço, mas eu sei que sou responsável da associação, eleito pela maioria dos estudantes da comunidade angolana em Florianópolis, e a associação, quando cheguei, realmente existia uma associação, né? Existia uma associação, não temos uma estrutura física, é, nos reunimos de forma aleatória nas universidades. Existia uma associação, mas que ainda precisava de uma outra dinâmica, não é? Claro que tem os outros colegas que passaram por aqui, me antecederam, passaram por aqui, deram seu contributo de poder manter o contato.
Antes a associação tinha mais uma questão, era mais uma questão de contato com o consulado e mais naquela questão dos eventos do final do ano, dos eventos do dia da, uma vez o dia da paz, outra vez o dia da independência, que a associação atuava. Por incrível que pareça, uma das coisas que eu muito venho trabalhando dentro da nossa associação é a igualdade de gênero. A igualdade de gênero, somos 2 rapazes e temos 3 lindas meninas na direção. Então, assim, tem um presidente, que sou eu, tem o vice-presidente, que é um rapaz, a secretária-geral é uma menina, a secretária das finanças é uma menina, a secretária para de atividades, cultura e eventos é uma menina. Então, assim, o equilíbrio do gênero, e uma das coisas que eu trabalhei no meu programa de atuação como presidente é na questão de ter um espaço para as meninas, ter um espaço de eventos que elas mesmas, meninas, definam o rito de atuação, o que elas querem debater. O ano passado fizemos a primeira experiência, foi um número reduzido. Infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, começou muito cedo, nós tivemos um programa e não estamos a conseguir cumprir esse programa, que está a nos afetar bastante. Poderíamos até fazer os programas em online, mas só conhecemos a dinâmica disso, ainda estamos a viver um novo normal, que vamos tentando nos adaptar como associação. E o Laurindo, como presidente da associação, tem feito tudo para tornar essa associação como uma família. Uma família por quê? Porque eu tenho a seguinte percepção: estamos aqui a estudar, temos culturas diferentes, visões diferentes, mas precisamos estar aqui como uma família para nos firmar, porque estamos numa pátria diferente. Então, e hoje essa associação, graças a Deus, fruto do trabalho, não digo, eu não sou muito de dizer do meu trabalho, porque eu não trabalho sozinho, fruto do trabalho de uma equipa que temos vindo a desenvolver, da minha equipe, que são muito bons quando têm que atuar, quando têm que intervir, são muito bons, e fruto da boa parceria, colaboração que temos tido com o Consulado-Geral de Angola nos últimos tempos, em São Paulo, tem sido muito boa a atuação da associação, e nós temos vivido como uma família, porque eu sou daquele presidente que quando chegou a pandemia, a primeira coisa que eu procurei fazer é ligar para a maioria do pessoal, procurar saber como é que estavam, pedindo que ficassem em casa, que seguissem recomendações. Entramos em contato com o consulado para saber as medidas os aconselhamentos. Então, hoje a associação, a pessoa que indicou-te para falar comigo, eu ligo para ele, conversamos: oi presidente, oi, como é que está, como é que não está. Então, eu sinto que não cumpri com todo aquele que é o meu ciclo de presidente por conta de situações, mas cumpri com parte daquilo que é transformar essa comunidade como uma família. Todo mundo que vem hoje para Florianópolis, sabem que se um angolano souber que chegou um angolano em Florianópolis, liga-me, Laurindo, chegou um angolano aqui em Florianópolis. Se a gente tiver que orientá-lo para saber os trâmites, que é muito importante, aluguel de casa, como alugar casa, se não tiver casa para morar, quem pode recebê-lo por uns dias para acolher até que ele conseguir alugar uma casa, tratar o registro de imigração na Polícia Federal, que é o órgão competente para tratar isso. Nós fizemos isso, demos o suporte, precisa de um auxílio jurídico para alguma coisa, a associação, o que é que pode fazer? Eu, como atuo no ramo jurídico, e tem mais um colega, então nós entramos em contato, como é que podemos fazer com as instituições, e tivemos parceria, e a universidade tem alguns benefícios para os estudantes em função da nova lei de imigração. Eu trabalhei nesse processo de dialogar com a Universidade Federal de Santa Catarina, tive encontro com o reitor, com o vice-reitor, no sentido de esses auxílios alcançarem alguns angolanos que estão dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, no sentido deles poderem ser beneficiados. Graças a Deus, uma das pessoas se beneficiou que precisava desse auxílio. Tem lá as suas regras, para quem já tem uma formação superior não concorre para esse auxílio. É um auxílio que veio numa boa hora, e o meu objetivo é sempre trabalhar na cooperação e junto com a equipa, trabalharmos em equipa. Não é o Laurindo que faz a associação é feita pela equipa da associação e pelos demais membros da associação aqui em Florianópolis, né? E hoje somos uma família. Digo que somos uma família. Tem ligação com as outras associações ou limitam-se simplesmente pelos estados? Olha, ainda isso, trabalhar com as outras associações era um passo seguinte. Eu digo sempre: primeiro temos que fazer o trabalho de casa.
que é consolidar-nos como associação, estarmos unidos. Esse trabalho está num caminho já, não digo que bem feito, finalizado, porque não vai ser finalizado hoje nem amanhã, porque é um ciclo, mas já está num caminho avançado. E o passo é que nós dialogamos com uma associação que o presidente, que era o presidente, foi-se, então perdemos contato. Aí tem esse aí costume de quando sai alguém que dá um gás e aquilo acaba por morrer. Não é esse o meu foco. O meu foco é deixar uma associação que vai dar continuidade. O Laurindo vai ficar no Brasil, mas vai ter um presidente que vai continuar a trabalhar, vai continuar a desenvolver as atividades da associação. E temos contato mais com o consulado. E um fato importante para deixar registrado: quando começou a pandemia, eu, junto com a direção, eu pensei, não, preciso conversar com a minha direção. Conversamos e chegamos à seguinte conclusão: fizemos um documento, encaminhamos ao Consulado-Geral de Angola, explicamos que temos estudantes angolanos no Brasil, que realmente a maioria dos estudantes são da universidade pública e dependem do restaurante universitário, e nem sempre há aquela facilidade dos pais enviarem rendas para os filhos. Então, as universidades tudo fechou, sem comida. Eu pensei logo no caos que isso iria criar entre nós da comunidade. E a gente fez um documento. Liguei para o consulado, expliquei: olha, se vocês não atuarem, a coisa aqui vai se tornar um caos, a situação é essa. Graças a Deus, muito bem aceito. Não conheço pessoalmente a Cônsul-Geral de São Paulo, é uma nova, mas ela recebeu muito bem o nosso documento. Fizemos um documento escrito, expliquei, foi explicado a narrativa de tudo quanto é os angolanos aqui em Florianópolis, e fomos beneficiados. Não digo que foi um favor, é um dever do Estado, não é? Prestar assistência social, e dentro desse seu dever, cumpriu o seu dever, nos enviou 41 cestas básicas que foram distribuídas para a comunidade, porque eu fui na sensibilidade que tem angolanos que têm filhos, uns pese embora tenham uma renda muito ínfima, mas nem sempre vai conseguir cobrir nessa situação de pandemia, e fomos agraciados, foram nos enviados 41 cestas básicas com barras de sabão, com barras pequenas de sabão, para poder, digo que, reduzir o custo dos angolanos, o custo de ter que comprar comida. E realmente muita gente da comunidade não esperava essa atuação da associação. Foi uma atuação que foi muito bem aceita e muito bem aplaudida, e outras ações que a associação vem tendo que têm sido bem aplaudida. Então nós estamos no exterior, precisamos ser uma família. Então a Associação dos Estudantes Angolanos em Florianópolis é uma família. Hoje, se tu dizer, não, vou para o angolano que dizer vou para Florianópolis e fizer contato, vai ser muito bem recebido. Se a gente tiver que acolher numa casa, vamos procurar uma casa, vamos entrar em contato, procurar esclarecer sobre a vida aqui no Brasil.